Oi, gente, boa tarde. Quem já estiver chegando por aí, pode ir aqui no grupo falando seu nome, se apresentando, dizendo se representa algum livro, algum fórum, que em breve a gente começa, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Eu acabei de fazer um comentário aqui nos comentários, pedindo para vocês começarem a se apresentar para a gente dar início à nossa ata. Faltam 2 minutos para a gente iniciar a nossa live. Eu gostaria que você colocasse seu nome, se você representa qual setor, se é uma produtora, se faz parte do conselho, ou qual o seu setor, um coletivo, tá bom? Boa tarde, em breve iniciamos. Boa tarde, mestre George do Pontão de Cultura LGBTQIA+, Arte Máquina, em Fortaleza, no estado do Ceará. Faz um comentário aqui. Hoje é o Geo. comentário, como o comentário se apresentar, tá bom? Que fica melhor para a gente capturar e fazer essa ata.
Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Aline Nassif, faço parte da COCRIF. Eu sou uma mulher preta, estou agora com fone de ouvido, estou com um vestido xadrez, vinho com preto, uma guia com bolinhas laranja e pontos branco e um cordão com alguns anéis pendurados. A gente vai iniciar agora o nosso primeiro encontro de escuta da Secult4. A ideia é que a gente fale sobre a PENAB, explique um pouco sobre a lei, seus benefícios, o que ela está trazendo para o nosso município, e em seguida a gente fala um pouquinho sobre o audiovisual, o novo edital que está para ser lançado. Agradeço a todo mundo que está presente, eu peço que tenha o grupo, o chat aqui, que todo mundo vá se apresentar, puder, repasse esse link para o resto do pessoal, porque a gente ia fazer no YouTube, mas acabou não dando certo. E a live vai ser só hoje, só pelo YouTube, ou pelo Meet. Então, quem puder, tá repassando esse link para o máximo de agente cultural participar, melhor também para todo o setor. E em breve a gente disponibiliza nas nossas redes. Já pode ter acesso nisso. Boa tarde a todos, todas e todes. Vocês me escutam corretamente? Vou interromper a apresentação para poder fazer a minha autodescrição. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Jorge Frota. Faço parte da Secretaria da Cultura do município de Fortaleza, na coordenação de criação e fomento COCRIF, que é a área fim da Secretaria para o desenvolvimento de políticas de editais. Eu sou um homem branco, cis, trajando uma camiseta preta, óculos com armação azul, cabelos grisalhos, meio calabresa, meio mussarela, alguns brancos, alguns cinzas. Estou sentado em uma cadeira com uma parede branca e uma nesga de um quadro de Chico da Silva aqui ao fundo. Vou estar iniciando agora a apresentação do edital que foi pensado dentro da PENAB para o setor do audiovisual. Vou iniciar aqui a apresentação, peço um segundo, por favor. Todos estão acompanhando nas suas telas esse card dessa apresentação? Ok. Então, dando andamento à Política Nacional de Blanc, né? Ela vai destinar, durante 5 anos, de 2023 a 2027, 3 bilhões para estados e municípios, com foco na estruturação do sistema da financiamento à cultura, seriam os sistemas estaduais e municipais. Né? Fortaleza, o município, recebeu, em dezembro de 2003, 17 milhões 015 522 com 75 centavos para fomentar as atividades culturais e artísticas aqui no nosso município. Nós estamos no momento de escuta com diversas entidades, associações e representações, não só dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas como também da cidade, para as discussões e construções dos editais. Fortaleza tem, dentro da política desse valor de 17 milhões, um percentual para execução administrativa da PENAB de 5%, que no nosso município totaliza 850 mil,
esse valor ele é utilizado na contratação de pareceristas e de serviços finalísticos para o edital, que envolvem desde o apoio ao setor às ações de acessibilidade na comunicação. Nós temos um valor de 16.164.746,61 para aplicar na execução da Política Nacional Aldir Blanc no município. 20% desse valor, a lei condiciona que a gente aplique em programas, projetos e ações de democratização do acesso à fruição e produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem em áreas de povos e comunidades tradicionais. Já foi apresentado no dia 24 de janeiro deste ano de 2024 ao Conselho Municipal de Políticas Culturais a nossa sugestão de plano de ação para as aplicações desse recurso em linhas e editais específicos para as comunidades tradicionais, os povos e as ações em periferia. 25% desse valor também é condicionado pela lei da Política Nacional Aldir Blanc à aplicação dentro da Política Nacional do Cultura Viva, PNCV. Esse total de R$ 4.253.880,69 também foi apresentado em 24 de janeiro, em reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais, aos conselheiros, bem como faz parte dos diálogos de construção que estão sendo feitos com o Comitê do Cultura Viva no estado do Ceará. R$ 8.507.761,37 são um saldo restante, totalizando 50% do recurso, voltado também ao apoio ao setor cultural. Nesses valores de 8.507, estão contempladas uma série de editais e ações, dentre eles a sugestão que nós estamos trazendo enquanto coordenação de criação e fomento para uma área específica das linguagens da cultura, que é a linguagem do audiovisual. Nós temos, então, 5% de execução voltados às práticas administrativas da Secretaria, 20% do valor voltado para editais específicos nos territórios, 25% voltado para o Cultura Viva e 50% voltado para editais de apoio ao setor. Nossa previsão é que queremos alcançar, com as propostas que estamos construindo junto com o campo cultural, mais de 600 projetos e tentando também alcançar aí uma quantitativa de 150 vagas relativas às cotas afirmativas, que são para as pessoas que se auto-intitulam pessoas pretas, negras ou pardas, para as pessoas com deficiência e para as pessoas LGBTQI/APN+. Hoje, dentro do município, nós estamos executando o nosso ponto 7, que são as escutas da sociedade civil. Pronto, vocês me escutam? Sim, viu? Voltou. Voltou aí. Ok. Pedimos desculpa por essas falhas de transmissão via internet, né? São coisas que acontecem dentro da nossa cidade, e não só no agente, como ao campo que está tentando trazer a vocês essas informações. Nós já percorremos, dentro da trilha da PENAB em Fortaleza, o ponto 1, que foi o envio do plano de ação, o ponto 2, o recebimento dos recursos em dezembro de 2023, o ponto 3, nós criamos internamente dentro da Secretaria da Cultura do município um comitê interno para trabalhar com a construção da política dentro do ambiente da secretaria, visto as necessidades específicas que o agente cultural e a legislação condicionam. O ponto 4, a elaboração
das políticas da PENAB em Fortaleza, onde foram apresentados ao gabinete a sugestão de plano de ação. O ponto 5, que envolveu reuniões com a CEFIM, a CLFOR, a PGM, as OS que estão habilitadas no município, as redes pontos de cultura, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Ação Social, entre outras secretarias, que são transversais à ação da própria PENAB. O ponto 6, que foi a apresentação do CMPC, que aconteceu em 24 de janeiro. Dessa apresentação, já resultamos uma primeira devolutiva do CMPC, relativo ao 9º edital das artes, 10º edital das artes, perdão, e estamos agora, através desse primeiro encontro, iniciando as escutas da sociedade civil para a construção dos editais. Nossa proposta de execução da PENAB para o campo do audiovisual envolve o edital de produção e licenciamento da TV Terra do Sol. A TV Terra do Sol é a TV do município de Fortaleza, do Poder Executivo do município de Fortaleza. Ele não saiu dizendo que a TV era um município público, gente. Só reforçando, a TV Terra do Sol é a TV... Não dá para... A TV Terra do Sol é a TV do município de Fortaleza. Então, o objetivo do edital de programação e licenciamento para a TV Terra do Sol envolve a seleção pública de 3 propostas de projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras de classificação livre a serem produzidas no município de Fortaleza, com destinação inicial para a emissora pública municipal TV Terra do Sol, bem como o licenciamento para exibição posterior nos canais de segmento comunitário, universitário e legislativo e emissoras que exploram o serviço de radiodifusão pública e televisão educativa. Sobre a política Aldir Blanc, existem regramentos que estão dentro da lei para quem pode receber esses recursos. Os trabalhadores da cultura, as entidades e as pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção e preservação, aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive do patrimônio cultural, material e imaterial. Para o edital de produção e licenciamento da TV Terra do Sol, só estarão habilitadas as pessoas jurídicas com fins lucrativos, que, por exemplo, seriam as empresas de pequeno porte e as empresas de grande porte. MEI não está contemplado dentro desse edital. As modalidades de participação. As modalidades de participação ainda. Então, nós estamos falando de pessoas jurídicas com fins lucrativos, exceto o MEI. Elas vão estar concorrendo em 3 modalidades distintas: produção e finalização de telefilme de ficção, produção e finalização de telefilme de animação, produção e finalização de telefilme de documentário. Para isso, elas precisam estar registradas na Ancine, dentro dos quinais específicos que são cabíveis para este registro, que envolvem estúdios cinematográficos, produção de filmes para publicidade,
atividades de produção cinematográficas de vídeo e de programas de televisão não especificados. São 3 quinais que estão contemplados dentro desta modalidade de participação no edital. Serão produzidos um telefilme na modalidade de ficção, um telefilme na modalidade de animação e um telefilme na modalidade de documentário. Ok. Só um segundo. Todos ok? Posso passar para a próxima lâmina? Sim, pode passar. Indo para a próxima lâmina. A produção do telefilme de ficção, com o valor de produção de 650 mil, a produção do telefilme de animação, com o valor de produção de 500 mil, e a produção do telefilme de documentário, com valor de produção de 450 mil, totalizando 1.600.000. Por que estamos investindo na área de telefilmes ou médias-metragens? Os campos de produção, eles se distinguem dentro das políticas nacionais. O novo marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura prevê que os entes trabalhem dentro de especificidades das suas composições. O que isso significa? Que cabe ao governo federal incentivar e fomentar a produção em determinados campos, que cabe aos governos estaduais incentivar e fomentar a produção dentro de outras linguagens, e ao poder municipal também cabe a decisão de fomentar a produção. Como a União e o Estado já atuam dentro da produção de longas metragens, o município de Fortaleza optou por incentivar a produção de médias metragens. A produção de médias metragens, ela tem um papel dentro da Ancine, com quem nós tivemos uma reunião em fevereiro de 2024, onde esta produção de médias-metragens permite às produtoras pontuação dentro dos parâmetros de classificação de produtoras da Ancine. Assim como nós estamos no município de Fortaleza, iniciando a construção dessa política audiovisual, e como os recursos da PENAB diferem na sua fonte dos recursos da Lei Paulo Gustavo, eles não vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, nós, enquanto secretaria, focamos na possibilidade de destinação de um recurso ao audiovisual de forma a permitir que as produtoras que participassem desta linha pudessem também receber uma pontuação na Ancine para se classificarem para editais do Estado e da União do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, as médias-metragens aqui produzidas, elas estão dentro dos parâmetros que a Ancine permite e habilita pontuação para as produtoras que fizerem. O Estado do Ceará já tem uma experiência exitosa na produção de telefilmes para a televisão, sendo conhecidos já obras como A Guerra das Tapiocas, Baião de Dois, Tarrocheda, que foram desenvolvidas enquanto média-metragens para a janela de televisão, sendo essa televisão uma cabeça de rede de emissora nacional. No caso, nós estamos levando a produção
dos produtores independentes cearenses para as telas da TV pública, compartilhando assim com a população da cidade de Fortaleza a obra audiovisual resultante do investimento via fomento de lei. Esta obra audiovisual, depois, ela pode ser transacionada e negociada pelos agentes produtores para outras janelas. Quais são as características dessas obras? Elas precisam ter, no mínimo, 50 minutos para poderem estar habilitadas à pontuação da Ancine e, no máximo, até 60 minutos para obedecerem ao regramento de telefilme. Acima de 60 minutos, elas já se tornam longa-metragem, não mais média-metragem. Então, as empresas proponentes têm que desenvolver roteiros com esta temática de tempo, de até, no mínimo, 50 minutos e até 60 minutos, e estarem atentas a atenderem os pré-requisitos de empresa. Na política da PENAB, na Secult4, nós teremos a linguagem do audiovisual, está dentro do edital das artes, com a previsão de o 11º edital das artes, que vai ser lançado no segundo semestre, está com a previsão de 8.155.000, mas pode ser ainda um valor ainda maior, em função da correção que é aplicada anualmente ao valor do edital das artes, o que dá para cada linguagem presente no edital das artes uma média de 500 a 600 mil reais por linguagem, né? E, além disso, o audiovisual também terá este edital voltado para telefilmes, com 1.600.000. Então, nós teríamos aí algo em torno de 2 milhões enquanto valor global da linguagem do audiovisual dentro da política nacional Aldir Blanc. Acessibilidade. A partir da Paulo Gustavo, todos os projetos culturais do Brasil precisam enxergar acessibilidade. Acessibilidade física, atitudinal e comunicacional. São os 3 eixos de acessibilidade que temos enquanto campo cultural que está atentos no desenvolvimento das nossas obras. Para os projetos de audiovisual, consideram-se cumpridas de acordo com a normativa da Ancine quando contemplar legendagem descritiva, audiodescrição e libras. A PENAB, diferente da Paulo Gustavo, não exige aplicação de 10% do valor do orçamento em acessibilidade. Porém, todos os proponentes devem apresentar no plano de ação a previsão de uso de recurso para acessibilidade. Como o audiovisual pode atender à acessibilidade de acordo com a Ancine, com a legendagem descritiva, audiodescrição em libras, nós incentivamos que os agentes proponentes também contemplem outras formas de acessibilidade em seus projetos, mas isto não será uma regra mandatória. É apenas um exercício que nós, dentro do campo cultural, devemos ter na construção dos nossos projetos. Políticas afirmativas para PCD, negros e indígenas. O edital de produção, licenciamento, não prevê reserva de vagas por apresentar apenas uma vaga por categoria.
os editais, contanto das artes e de outras linhas e modalidades que também vão ser lançados pela PENAB, como contemplam mais de um projeto por categoria, vão ter, sim, reserva de vagas. Porém, dentro do edital de licenciamento da TV Terra do Sol, os projetos participantes terão bonificação quando apresentarem ações afirmativas para PCD, negros e indígenas. Essa pontuação extra, ela será dada aos projetos que apresentarem estas ações. Isso está amparado pela Instrução Normativa número 10, lançada pelo MINC em dezembro de 2023 e que regula as políticas de cotas e ações afirmativas para a execução da política nacional Aldir Blanc em todo o território nacional. Então, esta construção de modalidade está prevista dentro da Instrução Normativa número 10. Nossas etapas agora, além de termos apresentado ao CMPC, e estamos com vocês na sociedade civil, para depois iniciarmos a construção do edital em si, que é a peça jurídica que vai regulamentar o concurso, e fazer o lançamento dele, que acreditamos que deve acontecer ainda no primeiro semestre. Por isso, Fortaleza iniciou, em janeiro de 2024, a construção dessa política. Os marcos legais que estão amparando nossa conversa é a lei que institui a política Aldir Blanc, o decreto que regulamenta, o novo decreto do fomento de cultura e a instrução normativa que trata das ações afirmativas e medidas de acessibilidade. Este material vai ser disponibilizado aos conselheiros municipais de cultura e ao fórum, e aos representantes da sociedade civil que assim o desejarem, para poder estar sob a posse de vocês e debate. Queríamos estar abrindo agora para falas de questionamentos ou dúvidas. Sugerimos que as pessoas façam sua inscrição pelo chat e aí vamos respondendo passo a passo. Aí nós temos um tempinho para fazer esse debate aqui dentro desse meeting, desse nosso primeiro encontro. Oi, pessoal. Quem tiver alguma fala, pode levantar a mãozinha aqui pelo aplicativo mesmo, que a gente vai fazendo a liberação, tá bom? Outra coisa, só completando o que o George acabou de falar, esse material, a partir de quinta-feira, a gente já vai estar subindo no nosso canal no YouTube da Secult4. Esse material que foi apresentado vai estar no link curto do nosso Instagram, então vocês podem acessar. Então, todo esse material que a gente vai estar esse mês vai ser disponibilizado para todos. Alguém tem alguma dúvida, uma sugestão, pode se pronunciar, tá bom? Podemos sim, Roger. Daniel, temos sim. O Jorge vai passar aqui ele novamente, tá bom? Então, respondendo aqui a Roger, Daniel, boa tarde a todos e todas, tá certo? Aqui são as categorias que estão na tela, né? Eu vou ampliar um pouco, só um segundo. Ficou visível para todos, todas e todos?
E com relação à minutagem, o mínimo de 50 minutos e até no máximo 60 minutos. Por que 50 minutos? Média-metragem pode ser menos do que 50 minutos? Pode, eu sei que pode, de acordo com as normas da Ancine, mas a Ancine só vai conceder pontuação para a produtora quando a obra de média-metragem for superior a 50 minutos. Então, como o objetivo do edital é fomentar a produção e qualificar as produtoras do município de Fortaleza a concorrerem nas linhas do Fundo Setorial do Audiovisual, aonde o critério de pontuação envolve as obras produzidas, esta minutagem de 50 minutos foi orientada pela Ancine para que estas produtoras que forem selecionadas possam receber sua pontuação e, assim, elevarem seu patamar no ranking da Ancine e dos editais do Fundo Setorial do Audiovisual. O edital, ele é de produção, então o escopo das empresas participantes precisa ser uma empresa produtora. A Ancine trabalha com esses 3 perfis de empresa produtora para definir uma empresa produtora de conteúdo brasileiro independente. Nós estamos seguindo a norma que orienta a Ancine e que orienta, assim, o mercado. Nós estamos querendo, com este edital, ocupar a TV pública com produção cearense, incentivar as produtoras do município de Fortaleza dentro de uma categoria de produção audiovisual, que são as médias-metragens ou telefilmes, para que elas pontuem dentro da Ancine e possam concorrer em linhas do Fundo Setorial. Não. Esse edital ele é voltado para as empresas produtoras independentes de conteúdo brasileiro, para que estas possam ter aí a sua pontuação dentro da Ancine. O Roger está com a mão levantada para fazer uma pergunta. Só um minuto, por favor. Pois não, Roger. Oi, pessoal. Hoje, tudo bem? Obrigado pela explicação, pelo trabalho de vocês. É muito bom ver a Secult4 em ação no audiovisual. Confesso que nos últimos anos isso era quase uma raridade, então é muito bom ver esse movimento, é muito bom ver os recursos chegando. A gente acredita que esse ano vai ser bem melhor, né? A gente espera que a Secult4 acompanhe esse embalo e me parece que está preparada. Talvez, eu fico sempre meio receoso de dar ideias assim, mas se a intenção é ocupar as TVs com material local, e isso é muito importante, será que não seria mais democrático pensar, isso é sugestão, tá, pessoal? Um edital parecido como foi o de licenciamento da Lei Paulo Gustavo na Secult-CE, será que esse 1.600.000 poderia circular dessa maneira, sem necessariamente exigir uma nova produção, né? E aí, sem entrar em debate sobre valores, é claro que seria muito melhor ter mais valores, isso é óbvio para todo mundo, mas não tem. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, que é esse valor destinado, mas eu fico pensando que talvez, ao invés dessas obras novas a serem produzidas, será que não seria o caso de ampliar e fazer um edital de licenciamento? A gente tem aí, eu acho que filmes, séries de TV que podem ocupar na TV pública, inclusive curtas, né? A depender de como fosse feito isso. É claro que isso é só uma ideia, tem toda uma equação de como fazer isso e a gente respeita a equipe que já deve estar trabalhando nisso, então, desculpa se estiver chovendo no molhado, mas eu fico pensando um pouco sobre isso, se ao invés de um edital que vai ter ali talvez poucos selecionados, considerando o tamanho de Fortaleza, né? E aí fica, assim, muito esse alerta. A Secult4, a gente espera muito mais. A gente espera muito mais que ela seja uma secretaria muito mais forte e que represente o tamanho de Fortaleza e o tamanho do audiovisual de Fortaleza.
Talvez esse seja o recado principal, mas tenho certeza que não depende exatamente de vocês que estão aqui com a gente. Então, a gente compreende muito bem isso. Mas, diante do que temos, será que não seria mais democrático a gente... Democrático não é bem a palavra, mas mais acessível para mais possibilidades, né? A gente ter o licenciamento de obras, né? É uma sugestão, talvez seja muito diferente do que vem sendo pensado, deve ter uma lógica no que vocês estão fazendo, mas fica aí de pensar se esse 1.600.000, de repente, a gente não compra, né? A Fortaleza compra vários filmes, né? Várias séries. O indicativo do edital da LPG Ceará é de que tem muitos filmes e séries para circularem, e, de repente, a TV pública poderia. Também acho que produção nova é muito bem-vinda. Eu fico pensando só em como é que a gente faz, que aí sempre cabe o desafio para o setor, com esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro. Então, sempre uma discussão. E aí, talvez, 3 produções, será que é isso? Mas fica a provocação para a gente debater. Obrigado pela apresentação de vocês. Roger, agradeço aí sua fala, mas vamos fazer aqui uma ponderação. Hoje, a TV pública do município e as TVs públicas do Estado, tanto a legislativa como a TV Câmara, como a TV do município, a TVC, elas têm uma participação das nossas obras. Tivemos uma perda já dentro do edital da TVC, que envolvia a produção de 10 obras, né? E não aconteceu. Nós estamos iniciando a construção da política audiovisual dentro do município de Fortaleza. Ela tem a Film Commission enquanto mecanismo de atração e que impulsiona também cadeia produtiva local, principalmente impacto nas áreas técnicas e áreas fins, né? Claro que tem aí, inclusive, com transbordo para algumas produtoras na área de finalização, na área de locação de equipamentos ou na área de suporte local. Então, com a Film Commission em nascimento dentro do município de Fortaleza, iniciou-se um debate dentro da secretaria para estabelecer uma política para o audiovisual. Esta política ela não está refletida apenas no edital, né? Ela envolve a Film Commission, ela envolve o diálogo com as redes públicas, a Secretaria da Juventude e os seus equipamentos de sala de cinema, e ela está acontecendo ao mesmo tempo que nós estamos tratando de política Aldir Blanc, estamos tratando também da construção da política audiovisual. No primeiro momento, conseguirmos uma janela de exibição dentro da TV pública municipal, que só vai acontecer daqui a 2 anos, né? Esse edital acontece esse ano, os recursos serão pagos esse ano, as produtoras terão o ano de 2025 para fazerem a execução do objeto, da obra audiovisual, e ela só vai ser exibida em 2026, né? Então, como ano que vem é um ano que se inicia uma nova gestão municipal, que pode ser a continuidade do atual gestor ou a presença de um outro gestor, tá certo? O que nós conseguimos, junto à emissora pública do município, foi a garantia de exibição de 3 obras audiovisuais novas, num exercício para a emissora municipal de janela de exibição de obras audiovisuais locais. Compreendemos, enquanto secretaria, todas as observações que você e outros aqui vão estar trazendo para a reflexão da secretaria, mas entendemos que precisávamos começar a partir de algum ponto. O primeiro ponto foi destinar uma parte dos recursos voltados para a área de apoio ao setor à linguagem do audiovisual. Por quê? Porque ela é uma linguagem transversal que abarca diálogo com uma série de outras linguagens da cultura, que dialoga com as áreas técnicas, que dialoga com moda, que dialoga com design, que dialoga com figurino, que dialoga com uma série de... o discurso que nós sabemos que é realidade quando iniciamos uma produção audiovisual. Então, por isso, essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão
impacta na construção também de um horizonte para os próximos anos da PENAB no município. Por quê? Porque estamos em diálogo com a Ancine para que, se esse ano for aprovado o novo marco da Ancine com relação à execução do Fundo Setorial do Audiovisual, e nele existir, porque hoje não tem, no plano de execução da Ancine e do FSA, não estão previstos os arranjos regionais, né? Os arranjos regionais, eles estão sem atuação desde 2019. A nossa intenção é criar uma linha para que a gente possa suplementar via arranjo regional. Para isso, é preciso que tenha a definição do assento do Conselho da Ancine, que ainda está pendente, e tenha a aprovação do plano setorial, do Fundo Setorial do Audiovisual para 2024. A FSA está trabalhando, o Fundo Setorial está trabalhando com o plano de 2023. Em 2024, nós já estamos inscritos dentro da Ancine, enquanto secretaria, para pleitear, e tivemos uma reunião com a Ancine nesse sentido, a volta dos arranjos regionais. E com os arranjos regionais, a gente torna este valor, que é hoje um valor ensaio, né, um valor que pode crescer, quer seja numa regra de 3:1, quer seja numa regra de 5:1, como já foi o mecanismo de suporte do arranjo regional. Entendo que o licenciamento das obras já existentes, ele é também um caminho. Porém, nós estamos, enquanto secretaria, levando a proposta da circulação das obras que são resultantes dos editais da LPG para a criação dessa janela. Porém, a gente não pode oficializar isso agora, porque nós estamos em um ano eleitoral. E neste ano eleitoral, nenhuma decisão futura que impacte o ano de 2025 pode ser tomada e assumida, porque vai passar por uma revisão das urnas, né? São as urnas que vão dizer o que é que vai ser o destino da cidade de Fortaleza. Da nossa parte, coordenação de criação e fomento, nós entendemos a importância do setor do audiovisual, construímos essa linha por entendermos que ela vai trazer aos agentes produtoras, tá certo? O ganho de pontuação que permite ele concorrer em outros editais. Nós estamos buscando aqui uma qualificação deste setor, que tem como um dos grandes gargalos a questão da pontuação. Usamos como benchmark de referência o que foi feito no estado da Bahia, que usou fortemente a plataforma da televisão pública para impulsionar o crescimento das suas produtoras, e hoje as produtoras da Bahia conseguem participar em determinadas linhas de acesso do Fundo Setorial que as nossas produtoras não estão participando, e acreditamos que com isso a gente vai levando um ponto a mais para cada produtora, essa pontuação vai crescendo, as produtoras vão participando de linhas mais robustas do Fundo Setorial, né? Nós não estamos buscando sombreamento com as ações de incentivo do Estado do Ceará, que tem um recurso que é 5 vezes maior do que o do município de Fortaleza, e que, portanto, permite aí um apoio maior ao setor do audiovisual no cinema, sabendo que as obras de cinema são obras que são mais complexas, que exigem mais recursos, mas o telefilme, ele é, dentro do campo, como vou dizer, uma necessidade formativa também, porque nós saímos do nosso agente cultural, do curta, direto para o longa, e nós precisamos fazer com que ele comece a manusear recursos maiores, manusear prazo, dimensão de prazo, cumprimentos de objetos, e ter também a pontuação enquanto empresa, né? Eu sei que isso talvez não acalente ou responda ou apazigue todos os pontos aqui colocados, mas existe um fundamento real da gente ter defendido a criação dessa linha, construído uma articulação com a TV pública municipal e
enxergar um futuro da execução da PENAB dos próximos anos com o audiovisual tendo possibilidade de suplementação de recursos via Ancine. Tá? Aí eu vou passar agora a palavra para Dandré. Olá, tudo bem? Boa tarde. Parabenizar aí a clareza, né, das colocações, né, das falas e tudo mais. Primeiramente é só fazer uma ressalva, né, que assim, queira ou não queira, por mais que seja uma opção do edital, né, mas ele vai sim tipo, limitar, né, assim, o número de pessoas, até mesmo de concorrentes, né, enfim, de pessoas que vão ser atingidas, né, com esse edital. Mas, assim, respeito é uma forma de lidar, né, com outras opções e outros caminhos, né. Mas se vai ser feito esse caminho, né, que é uma espécie de renovação de produtoras, eu acredito que o edital também deva restringir já algumas produtoras que já têm pontuação grande na Ancine, né? Produtoras e diretores, né? Porque assim, não adianta de nada, por exemplo, contemplar produtoras e diretores que já estão, né, concorrendo bem dentro dessas categorias da Ancine, né? Então aqui fica a sugestão que esse edital ele tenha tipo uma sensibilidade realmente de agraciar, né, essas produtoras e realizadores que estão precisando, sim, né, dessa pontuação para seguir em frente. Pronto, a minha colocação é só essa. Obrigado pela sua fala, Dandré. Sua sugestão foi observada aqui pela coordenação da COCRIV e a gente vai estar debatendo no processo de construção jurídico para saber se a gente tem como fazer esse tipo de recorte, mas sim, foi uma sugestão muito importante, queríamos agradecer aí a sua fala. Roger, antes de você falar, o Daniel de Paula levantou a mão e ele ainda não tinha falado, tá certo? Só abrir a fala para ele antes de dar a voz a você, pode ser? Obrigado. Daniel, está com você. Opa, Jorge, está me ouvindo? Sim, escuto, Daniel. Pronto, boa, é isso aí. Não, quero primeiro para poder parabenizar aí a explanação do seu trabalho, né? Eu sei da sua capacidade, do seu compromisso e da sua competência. Não por acaso você está ocupando hoje um papel importante aqui para nós, produtores e realizadores do audiovisual. Mas para pontuar o que acabou de falar o Dandré e o que o Roger colocou, é basicamente isso. Primeiro que eu não vejo essa vocação da TV absorver apenas 3 produtos audiovisuais, né? Talvez essa seja a indagação do Roger, né? Já que existem obras que estão quicando aí, que não tem por onde escoar essa produção que já foi realizada, e talvez um edital desse valor, que não é um valor muito grande, valor de 1.600.000 apenas, para apenas 3 projetos, né? E a outra, não menos importante, é essa colocação que o André falou, assim, de repente você abre um edital que já é um pouco pequeno e quem vai ganhar são os produtores que já ganham sempre, diretores que já ganham sempre. Então, se vai fazer nesses moldes, a sugestão é que fizesse um recorte, né, para produtores estreantes, diretores estreantes, produtores que nunca foram contemplados, não sei, criar um mecanismo para que essa validação que você colocou aí, para que possa pontuar na Ancine como obras que já foram realizadas, ela possa realmente, de fato, ser ativada, né? Do contrário, é aquela história de chover no molhado, é abrir para quem já tem uma estrutura muito maior, quem já tem capacidade para poder absorver e fazer com esse valor, porque é um valor realmente muito pequeno e preocupante, assim. Mas entendo o esforço coletivo de toda a secretaria, do seu trabalho em tentar tirar leite de pé esse orçamento que você tem. Mas era pontualmente chegar nessa parte sensível de como é que esse edital vai ser aberto e vai poder correr nele. É tecnicamente isso, meu cara. Obrigado, Daniel. Novamente eu agradeço aí a sua fala, que se soma a do André e a do Roger, nesse sentido de a gente estar fazendo aqui uma fruição de mercado, né? A gente está olhando para o setor do audiovisual enquanto potência de indústria. Eu estou com essa tela
do edital das artes aqui, porque normalmente, ainda que o edital das artes vá receber uma suplementação via PENAB de 100%, ainda assim, os recursos para cada linguagem não vão ser maiores do que 500, 600 mil, né? E já para o 10º edital das artes, que está sendo lançado agora, nesse semestre, o foco que a categoria do audiovisual teve foi de trabalhar curtas-metragens e desenvolvimento de roteiro. Nós entendemos que, ainda que tenha uma suplementação de 100%, este foco não vai ser modificado. Dentro do recurso total do edital, né, da Política Nacional para o município, o audiovisual está com esse 1.600.000, que é algo em torno de 18% do que é o recurso para o apoio ao setor. Nas outras áreas, são áreas que o município não pode dispor ou alterar a aplicação. O município ele tem que apresentar editais específicos com um montante de 20% do total do recurso recebido voltado para comunidades e áreas periféricas e povos tradicionais. Dentro desses editais, os agentes do audiovisual também vão poder participar nos editais específicos de território voltados. Não serão editais do audiovisual, serão editais para produtores culturais que, dentro de características como projetos diversos, o produtor audiovisual ele vai poder concorrer a recursos, sim, desde que ele seja, por exemplo, de áreas periféricas. Dentro também da política Aldir Blanc, ela condiciona o município de Fortaleza a executar 25% com o Cultura Viva. No Cultura Viva, nós vamos ter os pontos e os pontões de cultura como política obrigatória e a execução de editais específicos de questões afirmativas. Nós vamos ter o primeiro edital para pessoa com deficiência, agente cultural, dentro do município de Fortaleza. Nós vamos ter novamente um edital específico LGBTQIAPN+, que é um edital que foi iniciado com a Paulo Gustavo e que nós temos para Aldir Blanc uma nova edição dele com o desejo de suplementação de verba, ou seja, ele já cresce em função dessa comunidade. E também um edital específico para o agente cultural longevo, idoso, né? Acima de 65 anos. Então, tenha o olhar total da PENAB, tá? Então, esse olhar total da PENAB, ele é importante também a gente do campo cultural, porque, assim, não se trata só de um valor pequeno. Compreendemos que esse é um valor que não contempla, por exemplo, a produção de um longa-metragem hoje. Por isso mesmo, nossa opção por não estar trabalhando numa linha de longa-metragem em sala de cinema, porque ela já é trabalhada pelo Estado do Ceará e já é trabalhada pela União através dos seus editais. Nós entendemos que as médias-metragens compõem um papel com essas normativas da Ancine de criar massa crítica para as produtoras crescerem em pontuação e acessarem em outras linhas. Se a Ancine aprova a linha de arranjos regionais, que é uma construção que está acontecendo agora dentro da Ancine através das diversas secretarias e entidades, a gente pode imaginar que esse valor, no ano de 2025, se replicado os mesmos 1.600.000 mais arranjo regional, ele vai ser bem mais robusto. Se ele for de 3 para 1, tá certo? Só aí nós vamos chegar a um edital próximo de 5,5 milhões, tá? Com 1.600.000 via município PENAB e a suplementação do arranjo regional da Ancine. Se for 5 para 1, ele vai chegar próximo a 10 milhões, tá? O que a gente entende é que o município tinha que começar a construção desse diálogo com o setor do audiovisual, está dentro da linguagem do audiovisual, dentro do edital das artes, mas, dada a conexão com outras áreas, o município entende que pode, sim, iniciar essa aproximação, também trazendo a aproximação de um ente que faz parte da estrutura do poder público municipal, que é a sua TV,
perto da cultura. Então, são vários passos iniciais que estão sendo dados com este edital. Entendemos que eles não respondem a todas as questões do município, todas as questões dos munícipes e dos agentes do audiovisual, mas é um começo, né? E é muito importante a fala de vocês com relação a esses recortes ou as possibilidades de licenciamento. Roger, o licenciamento também está no nosso radar, mas a gente precisa construir uma ambiência dentro da estrutura, da cultura e do poder público municipal, para que isto não seja só um início sem continuidade. O que nós queremos é que sejam políticas, que é isso que a Aldir Blanc está acenando para a Secretaria da Cultura, está acenando para o poder público municipal e para os outros 5.000 municípios brasileiros e estados brasileiros. Um enxergar de 5 anos, tá certo? Então, eu espero que a gente... Eu caí? Eu continuo aqui, né? Tá bom, beleza. Então, eu espero que a gente continue dentro dessa lógica de construção, tá? E aí, entendendo que, sim, essa escuta com o campo, ela é essencial, mas que foram levadas em consideração vários parâmetros. O da indústria, o do incentivo ao agente cultural que participa do edital das artes na categoria curta-metragem e que precisa se qualificar. Gente, vocês ouviram o final? Vocês estavam ouvindo o George falando? George, tenta sair e voltar novamente, por favor. Gente, só um minuto. George está reconectando, tá? Mas eu não entendi. Não entendi, não, desculpa. Quando o George voltar, ele te responde, tá bom? Vou abrir o microfone? Abre. Oi. Existem vedações, sim, relativas ao período eleitoral, porém já existe uma instrução normativa do TCU tratando do lançamento dos editais da PENAB, e esses lançamentos de editais estão previstos como sendo possíveis, tá? Qual é a nossa meta enquanto coordenação de criação e fomento e Secretaria da Cultura do município de Fortaleza? É um esforço que está sendo feito pela equipe, certo? São mais de 20 pessoas trabalhando na construção dessas políticas da PENAB, nas execuções da Lei Paulo Gustavo, isso só falando de coordenação de criação e fomento, para que a gente esteja, que nós estamos executando ainda, né? Já tivemos o pagamento do LPG microprojetos, LPG LGBTQIA+, e estamos já pagando o LPG para as artes. Inciso 3 e inciso 2 também já estão sendo contactados. O inciso 1 teve uma nova abertura de prazo de recurso findo na semana passada, então nós estamos correndo para executar a LPG e lançar o máximo possível de editais dentro do primeiro semestre, bloco indo até junho de 2024, né? O secretário Elpidio apresentou na coisa de 45 dias atrás todos os editais que estão em trilha de lançamento aqui dentro da Secretaria da Cultura, e nós estamos buscando, sim, lançar o máximo possível até junho, mas já temos uma orientação do TCU
com relação à possibilidade de lançamento desses editais da PNAD. Tá? O que não vão ser possíveis serem lançados dentro do período do defesa eleitoral, ou assim chamado defesa eleitoral, são algumas ações de comunicação e publicização que envolvam logomarca de gestores e município, tá? Mas dentro dessa política da Aldir Blanc não está sendo feita nenhuma restrição, tá bom? Isso aí, a pergunta do Márcio que está aqui no chat, tá certo? Aí o Roger, você que eu tinha deixado você para falar agora, Roger, desculpa. Não, beleza. Então, tranquilo, entendido. Eu faço uma proposta que talvez seja um meio campo aí, mas eu acho que se a nossa intenção, e é uma ótima visão, de pontuar as empresas para que a gente tenha mais possibilidades na Ancine e trazer recursos de fora, ou seja, uma vez fortalecidas as produtoras, a gente tem chances de ir lá nos editais do FSA e trazer recursos federais para Fortaleza. Eu acho isso uma visão muito interessante. Mas o licenciamento nos traz essa nivelação. Então, se eu tenho obra, ela é comprada, inclusive é uma execução bem mais rápida, né? Eu vou ter esse licenciamento logo. E a minha produtora ganha mais um ponto, eu vou concorrer talvez nesse ano ou no começo do ano que vem já com um ponto a mais. Se eu for fazer ainda um telefilme para ainda ser exibido e depois licenciado, demora um pouco mais e a produção vai aí, talvez 3 produtoras vão ganhar um ponto a mais. No licenciamento a gente poderia ter mais. Então, se o viés é esse, a minha sugestão é que o recurso seja dividido, né, que a gente tem essa categoria da produção, e eu estou entendendo que é estrategicamente importante, então, que seja feito esses telefilmes, essas produções, com uma pontuação muito boba de talvez não ter que limitar 60 minutos, quem sabe essa produção passe, e aí qual seria o problema, então, acho que vale talvez não ter o máximo, talvez ter o mínimo, mas não ter o máximo, né, o mínimo de entrega, 50 minutos, 52, que é aquele tempo de TV padrão. E aí, dividir essa produção, você pode ou diminuir um pouco os recursos de cada categoria, que eu não acho legal, porque eu acho que já está ali no mapa, mas ao invés de 3 telefilmes, você ter 2, e aí não seria muito por gênero, teria que ser por projeto, né? Porque algum ficaria de fora, e um restante de recursos para licenciamento, porque aí você teria aí umas 5, 6, 7, 8 produtoras, vamos supor, licenciando filmes, que podem ser exibidos logo na TV pública, né? E que vão garantir a pontuação para essas produtoras. Com um grande parêntese no meio, que é o edital de licenciamento da Lei Paulo Gustavo Ceará, até hoje, a gente não tem certeza que esse licenciamento vai ser reconhecido pela Ancine como pontuação, porque a Ancine tem uma série de regrinhas, é muito difícil aumentar o nível lá. Então, assim, será que vai? Será que por ser uma rede pública não pontua? Qual é o valor? Qual é o tipo de contrato que vai ter que ser mostrado? Então, tudo isso acho que merece uma atenção. Imagino que você já tenha tido, mas vale reforçar. Assim, essa venda, seja licenciamento, seja a produção que vai exibir na TV, exige toda uma burocracia para ganhar esse ponto da Ancine. E se a nossa intenção é essa, eu realmente ratifico. Eu acho que uma parte desse recurso para licenciamento, porque aí você tem mais produtoras pontuando em Fortaleza. Senão vão ser só 3. E não vai ser agora. Vai demorar para executar o telefilme, exibir e licenciar, né? Então, era mais nesse sentido. Se não é para ser tudo licenciamento, uma parte, uma percentagem desse valor total para receber principalmente longas e séries, que é o que pontua na Ancine. Curta, infelizmente, não pontua. Então, nessa perspectiva, não teria lógica, mas teria lógica de circulação, né? Então, fica aí a ratificação dessa proposta, que eu acho que pode ser importante beneficiar mais. Então, em valores, será que a gente consegue, mantendo ali a linha da LPG Ceará, 40, 50 mil reais de licenciamento por obra, a gente pode separar um recurso aí para 8, 10 obras serem licenciadas, passarem já no segundo semestre na TV? Pode ser. E aí o restante para a produção de novos telefilmes, né? Roger, obrigado pela sua fala, mas cabe aqui o esclarecimento. Não existe hoje janela de exibição das obras produzidas pelos agentes culturais do município de Fortaleza na TV pública do município. Nós estamos inaugurando uma relação da Secretaria da Cultura
com esta TV municipal. Ela é um ente separado, ela não é parte da Secretaria da Cultura do município. Ela está enquanto parte da administração pública. Então, nós temos aí, desde dos limites técnicos que hoje a TV tem para absorver programação, coisa que a gente não tem ainda domínio para poder informar o campo assim, todas as obras vão poder passar. Nós temos um desejo de que as obras produzidas com recursos públicos, tá certo? Incentivadas com recurso público, circulem dentro do município de Fortaleza e sejam conhecidas pela população de Fortaleza, que é uma forma de pertencimento do que é produzido pelo agente cultural e de defesa do que é produzido através do recurso. Sua observação foi colocada, sua sugestão foi trazida. A gente não pode dizer que vai estar sendo encaminhada para uma resolução positiva, na medida de que isso demanda construção jurídica, tá? E nós temos aí o período eleitoral, né? Por exemplo, eu não tenho hoje como lhe afirmar que é possível colocar no segundo semestre, da forma fácil, como você disse que tá certo? A exibição de curtas ou médias ou obras de longa-metragem, porque esse ambiente não existe. Ele está sendo construído. Essa política é uma etapa de construção. Então, é preciso que a gente só coloque isso como um marco de partida. Nós não tínhamos esta presença dentro da TV municipal. Estamos querendo ter. Sensibilizamos a TV municipal da importância da relação com a cultura dentro da sua programação. Discutimos essa possibilidade de trazer esse ineditismo das obras para dentro da janela da televisão e de impulsionar o setor do audiovisual. Se nós conseguirmos aqui avançar dentro dessa pauta, a gente começa a construir dentro das instâncias da TV pública municipal este espaço. O que eu peço, como você bem colocou, ainda não há uma efetivação da política de licenciamento dentro do âmbito da LPG no Estado. Ela vai servir também para a gente, enquanto gestão municipal, uma vez ela sendo efetivada, a gente junta isso na defesa, você está entendendo? Não trabalhamos apenas sugerindo, a gente trabalha também com a sensibilização do ente público, né? A cultura, ela ainda ela é percebida ainda de formas diferentes. Então, a gente também tem, dentro da CLFOR, dentro da PGM, dentro da CEFIM, feito um trabalho ao longo desses 7 meses de convencimento, explicação, tradução do que são os ambientes da cultura, dos recursos, das fontes, dos mecanismos de pagamento, para buscar o quê? A simplificação dos processos, a agilidade nos processos, editais mais simples, o alinhamento da gestão municipal aos marcos regulatórios novos que foram aprovados agora em março de 2024. Então, andam para e passo várias trilhas de trabalho de sensibilização com relação à legislação, com relação ao impacto dentro do desenvolvimento econômico, com relação ao campo do audiovisual, que é um campo específico, que eu trato aqui nessa live do audiovisual, mas sem fazer demérito de nenhuma das 17 linguagens que hoje fazem parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Há 30, 40 dias atrás, nós tivemos o ingresso de 3 novas linguagens no Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Que foram a linguagem de performance, a linguagem de áreas técnicas e a linguagem de jogos ou games. Então, a gente tem, sim, buscado entender aí as especificidades de cada linguagem e as necessidades de cada articulação setorial que está sendo feita. A Secretaria e a COCRIF estão à disposição nessa escuta, quer tentar atender a todos os agentes na melhor forma possível, mas dentro do que é possível hoje do regramento. Nós conseguimos esses 18% de recurso para a construção desse edital, visando criar essa ambiência. Se nós tivermos uma sensibilização dos agentes parceiros, quem sabe a gente também não vai
para esse aspecto que é o do licenciamento. Entendo que você também coloca como sugestão excluir uma das linhas para ficar com 2 e ficar com uma linha de licenciamento. Isso ainda precisaria ser negociado com a TV pública. Tá? E como a TV pública ela tem uma característica distinta, tá? Ela tem regramentos com relação a censuras, classificação indicativa do público, né, que é como é chamado hoje. Eu sou da década de 70 do século passado, então peço desculpas, eu ainda sou acostumado àquela cartela que era exibida antes das obras audiovisuais. Mas a classificação indicativa, né, as minutagens, aos horários em que essas obras vão ter a sua exibição, esses horários precisam estar alocados dentro da janela de exibição. É um universo novo de diálogo da secretaria com a área de broadcasting, com a área de exibição. Então, a gente está começando. Peço paciência para que a gente possa estar se adaptando aí às regras de mercado, aos desejos dos agentes culturais, e peço a colaboração que a gente possa enxergar que tem uma fundamentação legal, né? No marco do novo Sistema Nacional de Cultura, é orientado que aos municípios busquem construir estratégias que não sejam sombreadas pelas estratégias do Estado e da União, isso traduzido dentro de diálogos com o MINC, repercute em seguinte: se o MINC está fazendo incentivo para longa-metragem, o Estado está fazendo incentivo para longa-metragem, o município tem que buscar incentivar curta-metragem e média-metragem, porque aí a gente tem uma família de crescimento daquele autor audiovisual que pode estar fazendo isso. Então, nós entendemos esse papel do município na elaboração dessa proposta. E estamos estendendo o alcance das ações da secretaria a um outro ente, que é uma TV municipal. É um ente parceiro que a gente quer, nos próximos anos, que se fortaleça a presença dos agentes culturais na sua programação. Então, nada do que está sendo dito aqui, tá certo, vai estar só sendo arquivado. A gente tem aí uma série de sugestões importantes do Roger, do Daniel, do Márcio, do André, que foram essenciais para a gente estar olhando aqui o regramento que vai ser proposto. Vai ser elaborado uma minuta ainda para apresentar, tá certo, para vocês, mas esse momento de troca, esse momento de debate, ele foi essencial para a gente, enquanto secretaria e coordenação. E aí eu fico à disposição novamente, Roger, eu sei que você quer ter um momento de fala novamente. Eu vou passar para você, por favor. Se tiver alguém no chat, desculpa, pessoal, estou só aproveitando aqui o embalo da discussão. Só reforçar a importância de não limitar. Eu acho que é importante não ter isso registrado assim, porque pode ser que vire um longo e tal. Entendo todo o contexto, fico com receio de talvez próximo ano, ou daqui a 5 anos, que seja a TV Terra do Sol não querer exibir esses telefilmes, e isso virar um hiato, uma coisa meio estranha, que foi contratada para passar e depois não passa. De toda forma, o tipo de projeto de telefilme, ele tem uma circulação no mercado, então, se ele não tiver nenhuma amarra temática ou institucional que tenha que ser, né, feito dentro de um certo tema para a TV Terra do Sol, ele pode ser comercializado depois. Isso é uma questão contratual meio delicada, mas acho que é importante a gente colaborar aqui. Então, assim, esse projeto que vai ser contemplado, ele já tem como primeira exibição TV Terra do Sol ou não? Ou é algo propositivo, né, que talvez lá na frente aconteça, a intenção é essa, mas não é obrigado. Então, daqui a 2 anos, quando terminar a obra, se a TV Terra do Sol não tiver interesse, você pode comercializar de outra maneira, né? Então, assim, tem essas sutilezas que eu acho que é importante estar no edital, porque também já diz um pouco qual o perfil do projeto. Porque se o projeto for para passar na TV Terra do Sol, tem um perfil, né? Tem um jeito ali, tem talvez uma linguagem, tem uma programação, tem uma identificação. Se ele não é amarrado a isso, ele é livre. Ele é qualquer projeto de telefilme, né? Em segundo lugar, ter atenção sobre outras possibilidades que não deixem só essas 3 produções. Eu acho que é um pouco realmente limitador. Então, a gente poderia ter licenciamento, se não for o caso, tudo bem. Desenvolvimento, por mais que tenha no edital das artes, são projetos que podem gerar outras coisas para os produtores, para os realizadores aqui de Fortaleza.
e websérie, que eu acho que é um tipo de programação que também pode ser útil nessa utilização da TV ou do site, enfim. Eu acho que o websérie também é algo que poderia ser produção, poderia ser Fortaleza e poderia ter algum recurso. Mas tudo vai esbarrar num recurso que para o audiovisual é pouco. Então, aproveitando esse espaço de escuta e esse registro, essa sistematização que vocês estão propiciando, é muito importante levar lá para cima, não sei, lá para o lado, lá para quem está comandando a Secult4, que é pouco recurso para o audiovisual e vocês estão mostrando que tem muito mais potencial pela nossa conversa. Então, a gente também precisa demarcar isso. Senão, fica parecendo que 1.600.000 para 3 telefilmes está massa para Fortaleza. Não está. Não garante, não sustenta. A gente pode muito mais. E você mesmo já falou várias ideias, né, de como assimilar mais recursos, potencializar, e que isso fique registrado, talvez na nossa voz como sociedade civil. É pouco. A Secult4 fez muito pouco pelo audiovisual nos últimos anos, então a gente espera bem mais. Então, isso como sociedade civil, não é só vocês que estão apresentando a reunião, mas é importante que esteja aí destacado. E essas sugestões pontuais, não limitar a minutagem, não limitar a exibição na TV Terra do Sol, é uma obra independente. Então, assim, ter esses cuidados na hora do edital, senão lá na frente, quando essa obra estiver terminada, pode dar problema. Roger, só trazendo aqui, ela é sim um edital de licenciamento para uma TV pública, produção e licenciamento. Esse licenciamento, ele é não oneroso. Essa pontuação, para acontecer, ela tem que estar limitada, sim, à questão da minutagem. Se for inferior a 50 minutos, a Ancine não vai pontuar, tá certo? Nós tivemos uma reunião... oneroso também não pontua, né? Hã? Eu acho que não oneroso também não pontua. Não, pontua sim. Tivemos uma reunião com a coordenação de fomento da Ancine, tá? Então, antes da gente estar trazendo para vocês isso, nós tivemos o trabalho de se reunir com a Ancine para buscar apresentar o que era a nossa proposta e para buscar orientar. Foi, inclusive, a Ancine que nos orientou a questão da minutagem para evitar isso. Esse não oneroso, tá certo? Esse licenciamento ele está amarrado contratualmente através de um termo de cooperação com a TV Terra do Sol, tá certo? Porque a gente precisa deixar isso amarrado, independente do período eleitoral. A gente sabe que quem está participando desse edital quer ter essa garantia de exibição, e o edital tem um fim específico, tá? Ele tem um período de exibição de 6 meses previsto dentro da TV pública e de 6 meses de compartilhamento com as outras emissoras públicas do Estado do Ceará, para depois estar livre a transação para o agente cultural. Tá? Então, tudo isso está sendo levado em conta, sim. Dentro dos recursos que estão elencados, são 18% dos recursos de apoio ao setor, tá? Não é uma LPG, o recurso não é do Fundo Setorial do Audiovisual, ele tem que contemplar aí outras linguagens também, né? E aí, para isso que a gente está tentando startar o processo de construção de uma política audiovisual dentro do município, né? Se a gente não tinha uma política audiovisual dentro do município, nós estamos começando agora. Mas esse começo, primeiro, ele não resolve o para trás. Não resolve o para trás. Mas ele tem que enxergar o para frente, né? O futuro. O que é que nós estamos querendo com isso? Enquanto Secretaria da Cultura do município, dialogar com o campo da indústria do audiovisual, dialogar com o campo do agente do audiovisual e dialogar com a população da cidade de Fortaleza. A obra audiovisual poder ser, sim, uma obra vista pela população de Fortaleza, né? E a gente tem fomento de obra audiovisual e a população não conhece nossas obras. Nós entendemos que a TV pública pode, sim, nos auxiliar na compreensão e na construção dessa plateia cearense, das obras cearenses, dos autores cearenses. E aí é um caminho. Eu compreendo todas as falas, a secretaria está atenta à fala de todos os agentes aqui, todas as sugestões foram anotadas, farão parte da nossa ata, para que a gente possa estar fazendo a melhor construção possível
dentro da realidade atual da política Aldir Blanc do Estado do Ceará, que tem, além do audiovisual, os agentes de território, os agentes periféricos, o Programa Nacional Cultura Viva, com seus pontos e pontões de cultura, os editais de diversidade que envolvem PCD, idoso e LGBTQIAPN+. Então, a gente, enquanto enxergando o todo, a gente está buscando Secretaria da Cultura do município de Fortaleza seguir o máximo do que foi orientado pelo MINC e alcançar o máximo os agentes periféricos, os agentes pequenos, né, inserindo esses agentes dentro de uma cadeia econômica produtiva, garantindo a eles o acesso e a participação ao edital, mas não só isso, também o acesso ao recurso, a uma execução possível e uma prestação de contas que não complica a vida dele. Então, são vários pontos que estão sendo trabalhados pela Secretaria no momento. Com relação ao audiovisual, volto a dizer, a política audiovisual do município não está unicamente no edital da TV Terra do Sol, ela também está no fortalecimento do recurso do edital das artes, ela também está na sua Film Commission, e aí envolve também uma série de outras ações que estão sendo gestadas no ambiente da Secretaria, em parceria com as secretarias fins, que são também parceiras da Secult4, Secretaria da Juventude, Secretaria de Educação, e porque nós sabemos que cultura perpassa, é transversal a vários campos, né? Então, é um trabalho que a gente espera contar sempre com a participação do agente cultural nas suas sugestões, nas suas críticas, nas suas contribuições, tá? Então, esperamos sim que a partir dessa temporada de escutas a gente possa ter minimamente editais mais equacionados com o campo cultural. Esperamos sim, tá certo, que o esforço dessa equipe de mais de 20 pessoas aqui da COCRIF, que envolvem outras áreas fins da secretaria, como financeiro, como jurídico, que envolve uma parcerização muito forte com a CLFO, que passa a compreender a lógica do que é o campo cultural, com reuniões com a PGM, com a CEFINS, a gente possa estar trazendo o município de Fortaleza para um passo mais próximo do que o agente cultural espera. Mas é uma jornada que nós estamos começando e precisamos dar passos seguros, né? Esses passos eles não podem trazer prejuízo ao agente cultural e a gente não quer ver no ano que vem algo sendo desmobilizado. A lógica é que a gente começa daqui, pode começar pequeno, mas no ano seguinte a gente vai ter indicador, dados, né? Só construímos política pública com dados. Então, com os indicadores de audiência de uma TV pública exibindo uma obra audiovisual, a gente consegue ter poder de convencimento. Com os impactos econômicos que essa obra audiovisual vai trazer para os agentes culturais, a gente consegue traduzir aí que para cada modalidade, para cada tipologia, é pouco, né? A gente tendo aí a possibilidade dos arranjos regionais, a gente cresce em termos de volume, sem trazer prejuízo às outras linguagens que compõem o Conselho Municipal de Políticas Cultural, porque é muito importante um trabalho de sinergia, de parcerização com o poder público, né? E com a sociedade civil. As linguagens do Conselho, elas fazem parte também da política Aldir Blanc. Então, a gente não pode ter um recurso mais robusto, porque a gente tem que atender a outras áreas fins, né? A outras linguagens. Então, nesse sorteio de construção, a gente pode fazer isso. Tem uma pergunta do Vitor. Do Vitor Costa. Não, antes do Roger. Um minuto. O Daniel tinha feito, a gente vai ter que nos sentar. Pronto, está aqui. Uma dúvida parecida com a fala do Roger. Quais as condições de licenciamento do edital? Ele é um edital, a previsão dele é de licenciamento não oneroso, ele é um período de 12 meses de exclusividade, onde 6 meses são voltados para a TV pública e 6 para a parceirização de outros entes, e após isso a comercialização é livre. Essa modelagem ela é baseada nas modelagens da Ancine,
feitas com recurso público federal para os entes privados, tal qual nós estamos fazendo aqui agora, relativo ao campo. Como esse recurso não é do Fundo Setorial do Audiovisual, é da PENAB, o nosso jurídico está tendo bastante cuidado ao estar fazendo essa construção de não estar criando nenhum tipo de imbróglio para as produtoras, né? Não é um edital de transferência de recursos para as produtoras produzirem suas obras e irem para a comercialização. Para isso, são as linhas fins do Fundo Setorial do Audiovisual. Esse é um edital com recurso da Política Nacional Aldir Blanc para fomento do campo cultural, aonde nós, Secretaria da Cultura do município, tomamos uma decisão de apoiar a indústria audiovisual municipal. Tá? Eu espero que... Pronto, aqui estão as suas sugestões, né, para constar em ata, né, Roger, de uma obra para cada gênero, com no mínimo 50 minutos de duração, e aqui a tua sugestão, a gente não tem esse recurso, mas a gente vai estar fazendo essa observação para tentar ver que possibilidades de construção são possíveis, se não agora, dentro da edição de 2025, ou dentro de uma suplementação de recursos que possa vir ainda dentro desse exercício de 2024, né? As obras públicas, você pergunta aqui, Roger, licenciadas já podem ser exibidas antes? Bem, para isso a gente precisa ter, dentro da TV Terra do Sol, essa disponibilidade de programação. Por isso que eu digo, nós não podemos falar por um ente externo à Secretaria da Cultura do município. Tá? O que nós temos hoje é uma construção que envolve exibição de telefilmes produzidos via PENAB, onde a gestão da TV já deu o de acordo dela com relação às características, e nós estamos em vias de construção do termo de cooperação, se nós tivermos o avançar da construção com a sociedade civil. Tá? A Dayana confirma a fala do Roger de querer ter um edital de licenciamento, mas é um fim específico. Volto a reforçar aqui, Dayana, que isso não está dentro do radar da Secult-For e nem está dentro do radar da TV Terra do Sol, isso. E a construção desses espaços demanda tempo e convencimento. Tá? Então, eu preciso que vocês, enquanto campo, não minimizem e tornem simples o que não... Não, voltou. Só um minuto. Aí, Margarida. Tá. Margarida, eu não estou... Margarida Barroso, eu não entendi se você... Um programa voltado à conscientização no uso da política pública da pessoa com deficiência. Não. A Secretaria da Cultura do município, através da Coordenação de Criação e Fomento, apresentou ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, em janeiro de 2024, sua sugestão de plano de ação. Nessa sugestão de plano de ação, foram apresentados editais específicos para os agentes culturais PCD, para o agente cultural pessoa idosa ou longeva acima de 65 anos e para o agente cultural LGBTQI-APN+. Essas linhas afirmativas, elas estão dentro do eixo do Programa Nacional Cultura Viva, que contempla as ações de linhas afirmativas, tá? Então, não é que seja um programa de conscientização, não. São editais específicos para agentes culturais dentro dessas características. Pessoa com deficiência, pessoa longeva, acima de 65 anos, tá certo? E população LGBTQI-APN+. Tá? Aí o Roger tem uma outra... Não sei, até se estou me expandindo, talvez vocês avisem também do horário, pessoal, mas o que eu estou entendendo, Jorge, é que há uma sensibilização da TV de construir novos produtos, talvez ela acompanhe, que ela faça em parceria, o que seria diferente de receber obras que já estão prontas, que ela não participou da concepção. É isso? Se for isso, a TV Terra do Sol, de alguma maneira, participa também da seleção dos projetos ou fica para pareceristas independentes, autônomos?
ela gera, desde o edital, uma indicação de que temáticas e linguagens a TV tem predileção ou não? É mais para a gente poder entender um pouquinho isso, porque me parece que talvez para a TV não seja interessante obras prontas. O que eu defenderia, talvez com a TV, e não sou eu, são vocês, a gente entende, que tem obras prontas muito boas, filmes premiados, muita coisa boa que poderia ser licenciada e a TV utilizar, mas parece que há uma resistência, talvez de querer mais algo que vai ser produzido a partir de agora, dentro de uma estética mais alinhada com o que a TV quer. É mais ou menos isso? Não, Roger, não tem nada a ver com isso. Na verdade, assim, são falas que são um ente público que nem está aqui para poder ter esse lugar de fala. O que existe é que partiu da Secretaria da Cultura do município a Nós temos produtoras locais que não estão conseguindo acessar o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual. Como os editais do município podem fazer essas produtoras acessarem esse recurso? Tivemos reuniões com a Ancine, buscamos os arranjos regionais. Os arranjos regionais ainda não são uma linha em vigor dentro da Ancine. A Ancine trabalha com o plano de execução de 2023 e nós já estamos chegando em maio de 2024 e ela não aprovou o plano de execução de 2024. A TV pública municipal, ela não é hoje uma TV que está atuando em parceria com a Secretaria de Cultura. Esse exercício de parcerização começa agora. Então, como qualquer exercício de parceria, ele tem que começar de algum lugar. Nós elegemos levar para a TV alguns espaços de diálogo. Obras prontas. Sim, nós estamos conversando com a TV sobre obras prontas. Só que este espaço das obras prontas ainda não está construído. Do ponto de vista de janela de exibição, ele ainda não foi oficializado. O que nós conseguimos foi a garantia de que, se realizarmos um edital de produção de telefilme, esta janela de exibição será construída. Todo o processo de análise dos editais da PENAB serão feitos por pareceristas externos. Existe, para isso, um edital de credenciamento de pareceristas, que, se eu não me engano, só checar isso aqui. Isso, é o edital de credenciamento de pareceristas, já está aberto, tá certo? Já estamos recebendo os currículos dos pareceristas para os editais da Secretaria da Cultura e da PENAB. Esse edital, ele está aberto e tem uma duração de tempo aí, e como ele está atrelado agora, ele encerra dia 11, é isso? Ele encerra dia 11 para a seleção de um primeiro bloco de pareceristas e ele será reaberto de novo. Por quê? Porque como nossa demanda de pareceristas para editais é muito grande, o edital de credenciamento de pareceristas ele vai abrir janelas de inscrição e seleção ao longo do ano de 2024, pelo menos 2 garantidas, nós chegaremos, acho que até 3 janelas. Por quê? Porque nós temos, além dos 30 editais previstos para execução ao longo desse ano. Então, vamos demandar, sim, um volume de pareceristas internos. Então, todo o processo seletivo do edital vai ser feito por pareceristas externos, tá bom? E aí, o que mais você tinha falado? Se a TV arbitrava sobre a escolha. Não, a TV ela arbitra sobre o parâmetro de exibição da sua programação, né? Então, assim, por ser uma TV pública, por ser uma TV de poder executivo, por ser uma TV que tem que ter programação livre, né? De classificação indicativa livre, estes parâmetros foram passados para a gente. Por isso, eles constam da colocação que foi feita aqui. Classificação indicativa livre, minutagem de 50 minutos é em função da pontuação da Ancine, a janela de exibição inicial é sim a TV pública municipal, porque este foi o caminho que nós encontramos para viabilizar este recurso dentro do audiovisual, né? Pronto. Projetos que já foram contemplados e financiados por fomento público. Desculpa.
já ganharam uma vez. É certo, Ju, que também existe a necessidade de fomento para finalização e distribuição. Também concordo, Gilberto, mas a gente ainda não tem esses recursos, e dentro dos recursos da PENAB, eles não estão exclusivos para o audiovisual. Projetos já finalizados conseguiram, no mínimo, avançar um pouco na realização. É justo desejar políticas de distribuição, concordo. Só que o papel de distribuição está hoje dentro do ente federado Estado. E o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura pede que estados e municípios evitem o sombreamento, ou seja, nós não podemos pegar o pouco recurso do município, que é 1/5 do recurso do Estado, e replicar as mesmas políticas do Estado, tá? Até porque a gente não dá conta de fazer isso localmente, tá? Pequenas produtoras e realizadores ainda estreantes, independentemente da faixa etária ou não pontuados na Ancine, ainda costumam ver navios. Essa foi a intenção da gente de ter essa linha para telefilme, para permitir que essa classificação cresça. E com as falas dos agentes aqui de sugestão de recorte, de que os inscritos deveriam ser produtoras ou de um determinado nível dentro da Ancine ou características estreantes, a gente tem um trabalho de casa, enquanto secretaria, coordenação e assessorias jurídicas, tá? De entender como isso se torna possível e viável de execução. Tá? Parabéns pela apresentação, Grato. Tá certo? Programas de televisão, novos formatos e podcast. Nós não estamos fazendo um edital da televisão. Nós estamos fazendo um edital da Secretaria de Cultura para ocupar um espaço na televisão. Este edital ele vai também permitir que a TV Terra do Sol entenda esta possibilidade, tá certo? E aí, a partir disso, quem sabe, tá certo? No exercício de 2025, a própria TV Terra do Sol não tenha editais específicos dela, tá? O que a gente acha importante nesse exercício aqui apresentado ao setor do audiovisual é a criação de elos da Secretaria da Cultura com a TV municipal, da Secretaria da Cultura com a indústria audiovisual, da Secretaria da Cultura com os agentes que não têm pontuação para conquistar recursos mais vultuosos dentro do Fundo Setorial do Audiovisual. Nós estamos buscando esses pedacinhos de conquistas. São etapas que a gente espera que se consolidem à medida que a gente vá traduzindo isso em números, né? Então, é importante que a gente coloque. Nós estamos também, enquanto Secretaria da Cultura do município, coordenação de criação e fomento, trabalhando, tá certo, na nossa área de análise de dados e estatísticos para apresentar não só aos agentes culturais, mas ao setor audiovisual, tá certo, os números estatísticos dos editais da LPG relativos, tá certo, às participações, para que a gente possa estar, a partir daí, orientando a construção da política pública pela sociedade civil e pelo ente Prefeitura Municipal de Fortaleza. Tá? Isso é um material que a gente só está esperando a conclusão final dos resultados do inciso 1 para finalizar a nossa parte de relatório estatístico e chamar o campo cultural para apresentar os dados do que são o retrato dessa participação, de quem são os nossos agentes culturais, onde eles estão localizados, tá certo? Como foi distribuído esse recurso, como ele foi acessado pelo agente cultural. É parte do nosso trabalho, enquanto Secretaria da Cultura, dar essa devolutiva ao setor, porque orienta trabalhos de pesquisa, orienta a sociedade civil nas suas construções com o poder público, tá bom? Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade deste debate, trazer também aqui o agradecimento especial aqui aos membros que participaram aqui com suas sugestões, dizer que todas elas vão constar em ata, tá certo? E este é o primeiro das escutas que nós estamos fazendo com o PENAB. Estão previstas escutas voltadas para povos e territórios periféricos e comunidades tradicionais, estão previstas escutas para a comunidade DEF-PCD do município de Fortaleza, para a comunidade LGBTQIAPN+,
para os pontos e pontões de cultura, tá certo? Estamos já em diálogo com o Fórum de Performance, com o Fórum de Áreas Técnicas, com o Comitê Estadual dos Pontos e Pontões de Culturas, as secretarias de Direitos Humanos, as coordenações do idoso, coordenação da diversidade, coordenação de diversidade racial, tá certo? Então, nós estamos buscando trazer ao máximo a sociedade civil para esse processo de elaboração e correndo muito para lançar esses editais dentro do exercício do primeiro semestre, tá bom? Muita gratidão pela atenção de vocês. Desejo a todos uma boa tarde. Vou encerrar aqui a transmissão dessa live, lembrando as falas. Não encerro, não. Tem que esperar um pouquinho para poder fazer Pessoal, eu queria pedir para todo mundo que estiver na reunião, quem puder abrir a câmera, que a gente vai fazer um brinde para a gente registrar esse momento. Enquanto todo mundo vai abrir na câmera, eu só vou fazer as considerações finais para relembrar tudo que foi dito no início. Essa apresentação do George, a partir de quinta-feira, ela vai estar no nosso link curto lá na bio na nossa bio do Instagram. Então, para vocês mandarem e-mail, cadê o material? No nosso Instagram, você vai lá na bio, tem um link curto, lá tem todos os links. Dia 2, a gente tem outro encontro com povos e comunidades tradicionais lá no Centro Belchior. A nossa agenda está todo no nosso Instagram também, então quem quiser participar dos outros editais, das outras linguagens, está aberto também, as reuniões vão ser online. Só a do povos tradicionais, que vai ser presencial, e do idoso, que falta a gente só definir o local também. Essa live que a gente fez agora, a partir de quinta-feira, ela já vai estar no nosso canal no YouTube também, então todo esse material vai ser disponibilizado para toda a sociedade, tá bom? É isso. Quem puder abrir na câmera, que a gente vai fazer o nosso print. Valéria, vem aqui também. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Valéria Souza, eu estou como coordenadora da COCRIF. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui e eu coloquei no grupo, né, do CMPC, a Joana participa do grupo, e aí pedindo para que divulgasse que nós, né, a COCRIF, desde ontem, começamos a pagar os editais, os projetos selecionados no edital para as artes, da Paulo Gustavo, e, em seguida, a gente já vai começar, já abrimos processo do inciso 1, ou do inciso 2, inciso 3, então, estamos mandando para os selecionados, e aí estamos com dificuldade desses selecionados responder os e-mails, né, com o termo, porque o jurídico manda o termo, fica aguardando eles devolverem com essa assinatura, para logo em seguida publicar o termo, e assim que chegar, que vier de volta, a gente encaminhar para o financeiro para pagamento. Então, é só um reforço mesmo, para vocês colocarem nos grupos de vocês, pedindo essa ajuda, para que as pessoas se atentem aos seus e-mails e os seus WhatsApp, né, que a gente também fica mandando mensagem o tempo todo à procura de vocês, tá certo? Agradeço Fazer aqui, essa foto? Pela participação de todos. Bom, vamos, fica aqui falando fazer a foto. Tereza, pode fazer nossa foto. Todo mundo está com suas câmeras abertas, sorri. Cadê você, Roger? Olha. Cadê o povo? Foi, minha gente. Obrigada a todo mundo. A gente está encerrando por aqui, lembrando que a gente está com todo o material, vai estar disponível a partir de quinta-feira no nosso Instagram, tanto no YouTube vai estar essa gravação de hoje da reunião, e esse material vai estar no Instagram a partir de quinta-feira, tá bom? Boa tarde a todo mundo, obrigado, um bom feriado amanhã, e feliz dia do trabalhador. Boa tarde, obrigada.